Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos e que bom, mais uma vez estamos juntos. Então vamos às nossas reflexões em relação à análise que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Aqui nós aprendemos muito com Jesus da maneira de se praticar a caridade, né? A prática, o exercício do amor ao próximo, a realização do amor em atividade para os nossos irmãos necessitados, né? E isso é um grande aprendizado para nós também, não tenha dúvida, porque se nós alcançamos a capacidade ou a sensibilidade de nos colocar no lugar do outro, imaginar o que o outro está precisando e trabalhar para suprir essa necessidade, isso é uma grande evolução, meus amigos. Porque a realidade é que muitos ainda na nossa sociedade vivem o dia a dia em busca de satisfações materiais apenas, se dedicando exaustivamente à obtenção da riqueza, de status, patrimônio e assim por diante, e pouquíssimo tempo para refletir em relação ao verdadeiro tesouro que Jesus nos trouxe e mostrou para nós aqui. Então vamos lá, nós vamos falar hoje em relação ao item extraordinário, um dos ensinamentos valiosos de Jesus contidos neste capítulo que nós vamos abordar. Convidar os pobres e os estropiados. Vou fazer a leitura e depois uma breve reflexão. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem os vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Que maneira extraordinária de trazer um ensinamento para nós, e a utilização desse final poético que nos convida a uma reflexão um pouco mais profunda ainda. Mas vamos lá, vamos devagar. É lógico que numa leitura literal a pessoa pode chegar a compreender que Jesus estaria dizendo que não é para convidar os seus parentes, pessoas queridas, pessoas do coração, que nós estaríamos contrariando o seu ensinamento. Não é isso, de maneira alguma. O que Jesus nos ensina aqui é que quando nós convidamos pessoas a participar de uma festa em nossa casa, de um jantar, de uma comemoração, que nós façamos isso não com a intenção de que essas pessoas que nós convidamos nos retribua essa gentileza, esse agrado em oportunidade futura. Jesus está nos ensinando a que nós façamos a caridade, a gentileza, o carinho, a bondade com o outro, sem esperar retribuição. Aí está a essência do ensinamento de Jesus nessa passagem, que deixa aqui bem patenteado, porque a realidade nossa, passamos por isso,
é que quando nós vamos fazer uma festa, um encontro em nossa casa, tal, a tendência é convidar aquelas pessoas, né, que são queridas do coração, mas que nós sabemos que numa outra oportunidade, quando elas fizerem, elas vão nos retribuir, nos convidando também. Isso é uma prática que não denota o exercício da caridade, porque fazer algo para o outro esperando uma retribuição, uma gratidão, algo assim, não é uma prática efetiva do cristão que deseja realmente movimentar os seus bons sentimentos para auxiliar a outra pessoa. Porque auxiliar o outro esperando alguma coisa em troca não está de acordo com o ensinamento do Cristo. Não é a caridade na sua essência. Então aqui ele fica bem claro, ele nos ensina claramente, sem sombra de dúvida, que quando nós formos praticar o bem a outro, que nós não esperemos retribuição, nada em troca. É lógico que isso não nos impede das confraternizações em família, com amigos, nada disso impede, porque o objetivo é totalmente diferente, né? Nós precisamos ter isso em mente. Tudo é o sentimento que nós colocamos em nossos atos. É lógico, como eu disse aqui, muitos convidam pessoas para suas casas com outros interesses também, né? Porque são mais abastadas, porque são mais bonitas, porque são pessoas que poderão lhe auxiliar num futuro próximo. Então, aí existe um interesse naquela confraternização. Esse interesse não deve estar presente para o verdadeiro cristão. Vamos convidar para as festas, reuniões, né, confraternizações, pessoas queridas do coração, pessoas sem pensar em retribuição, sem pensar em nada disso. E essa é a postura do verdadeiro cristão. E quando ainda estiver um pouquinho mais profundo o sentimento de auxiliar, que façamos o auxílio ao outro, mas nunca esperando nada em troca, nem mesmo a gratidão. Nós sabemos que isso é difícil, principalmente os pais em relação aos filhos, não é verdade? Quando nós auxiliamos os filhos, nos dedicamos a eles, financiamos os seus estudos, pagamos cursos, investimos na melhora intelectual, na aprendizagem dos nossos filhos e assim por diante, fica aqui dentro aquele sentimento esperando que ele nos agradeça, que os filhos nos agradeçam, né? Que eles enxerguem o auxílio que nós estamos dando e fornecendo a eles. Irmão, é um grande erro que nós caímos deste erro. É um grande erro fazer isso. Tudo o que nós fazemos para os nossos filhos, tudo o que nós fazemos para o nosso cônjuge, para o nosso amigo, para o desconhecido, deve ser feito de livre vontade, deve ser feito desejando o melhor para o outro, sem esperar nada em troca. E muitas vezes os pais esperam algo em troca, esperam um obrigado, uma gratidão, espera que o amigo o retribua chamando para uma festa, espera que o desconhecido lhe dê um muito obrigado após receber aquela caridade material ou moral. E quando ela não vem, nós ficamos chateados demais, ficamos muito chateados, porque eu fiz tanto por vocês, eu fiz tanto por ele, e nem um muito obrigado foi me dado. Irmão, nós temos que tirar esse peso de nós. Jesus ensina isso aqui, nessa lição. Faça o bem sem esperar nada em troca. Porque aqui, no exercício que ele nos dá, de convidar estropiados, desprovidos de condição financeira, é porque nós sabemos que esses irmãos
recebendo essa ajuda, esse auxílio, eles não terão como retribuir na mesma proporção. É um exercício gradativo que Jesus nos convida para colocarmos em prática a caridade do jeito que Ele nos ensinou. E assim nós vamos trabalhando esse sentimento dentro de nós, que nós sempre esperamos alguma coisa em troca. E nós não devemos esperar. E essas criaturas não têm como nos dar nada em troca. E muitas vezes, diante da condição que se encontram psicologicamente ou espiritualmente, nenhum obrigado nos dão. E isso não deve ser motivo para nós ficarmos tristes, chateados, com dores, principalmente os pais em relação aos seus filhos, afastando esses sentimentos de nós. Tudo o que nós fazemos para o nosso próximo, para a pessoa conhecida ou desconhecida, deve ser de bom grado, objetivando o auxílio daquele que está necessitado, de uma maneira ou outra, das mais variadas maneiras de se auxiliar o próximo na sua necessidade, e trabalhar esse sentimento de não esperar nada em troca. Nós encontramos então, ao final dessa lição que Jesus nos dá, e ele diz assim, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Olha que termo extraordinário que Jesus encerra esse ensinamento. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. O que significa? Ressurreição dos justos, renascimento do justo, aquele que está trabalhando todo esse sentimento, deixando a criatura velha com os vícios, com os erros, com as más interpretações, com as dores pelos melindres e recompensas que fica ainda esperando, deixando lá para trás, mas projetando o homem novo para o futuro. E a retribuição está na edificação do reino de Deus em nossa intimidade. Aí está a retribuição dos justos, a ressurreição dos justos. Porque com esse aprendizado, esse trabalho, esse esforço em compreendermos os ensinamentos de Jesus e afastar os melindres e as dores que nós colocamos em nós, na prática da caridade, esperando algo em troca, nós afastamos isso de nós e nos tornamos pessoas melhores, pessoas que enxergam no outro um irmão, independente da sua raça, independente da maneira como se veste, independente da sua condição financeira, independente dos ideais que passam na sua cabeça. Enxergar o outro como irmão é colocar em prática o sentimento de amor ao próximo e fazer ao outro o que ele precisa que seja feito para o seu bem, para a sua melhora. E é assim que nós aprendemos mais uma valiosa lição nessa passagem que Jesus nos deixa. Meus amigos, que possamos sempre trazer esses ensinamentos para a nossa intimidade, porque senão não vale a pena estudar, entender e não seguir para o próximo passo, o próximo estágio, ou seja, nos esforçar para colocar em prática as lições que nós estamos aprendendo. Meus irmãos, vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, agradecemos imensamente a oportunidade que estamos recebendo, a oportunidade do aprendizado, que possamos integralizar em nossa intimidade esses valiosos ensinamentos e pedimos que o Senhor nos dê força para que possamos colocá-los em prática e não ficar apenas armazenado em nossa intelectualidade. Agradecemos imensamente toda a misericórdia que recebemos, o amparo que o Senhor nos dá e pedimos, nos abençoe, nos proteja e assim também a nossa família e aos necessitados. Assim seja. Meus irmãos,
Que belo encontro! Até o próximo vídeo. Abraço!